E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui então hoje para a nossa penúltima websérie com o meu amigo, grande fotógrafo, Fernando Daiprá. Boa noite, Fer. Boa noite pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero te agradecer por dedicar teu tempo, estar aqui com a gente para compartilhar. O Fer é um cara que tem muito para compartilhar, muito conteúdo como fotógrafo, é um super empreendedor aí, um empresário da fotografia, né? E basicamente, entre tudo que a gente vai falar, o Fer vai compartilhar com vocês muita coisa que fez a diferença para, de fato, ele vender o trabalho dele como fotógrafo. E eu acredito que o quanto a evolução dele como fotógrafo tenha ajudado também nesse processo de vendas a, enfim, ser ainda melhor, ser ainda mais eficaz. Então, para a gente começar, Fer, conta para a galera como é que tu começou, há quanto tempo tu faz isso, quanto tempo tu está envolvido aí com essa nossa cachaça da fotografia? Então, gente, eu sou Fernando Daiprá, tenho 23 anos, trabalho com fotografia há 10 anos, por mais que seja novo, eu comecei muito cedo e parece que eu sou mais velho, não, mas é estrada de chão lá do interior mesmo. É à noite que fazia isso? É à noite, casamento? Na verdade, eu sou natural de Guaporé, uma cidade que tem pouco mais de 20 mil habitantes, e lá tem muita estrada de chão, então eu peguei muita, não, brincadeira. Eu comecei a trabalhar na fotografia com 13 anos de idade, então, num estúdio local lá da cidade. No interior a gente começa a trabalhar muito cedo. E eu entrei nessa área num estúdio que trabalhava com foto e vídeo. E naquela época tinha ainda aquelas luzes enormes em cima de câmeras das filmadoras. E tinha sempre um moleque enrolando cabo. Eu era esse moleque. Estamos juntos, também já fiz muito isso. Olha aí. E depois disso passei a fotografar. Com 15 anos, eu vim morar em Caxias do Sul, que é onde eu moro hoje, onde o Lucas mora também, e fui acolhido por uma família que eu gosto muito, que é a família Foto Itália, que são os Scalcos, que me deram uma oportunidade, onde eu comecei a trabalhar. E chegando aqui, eu pensava que eu sabia alguma coisa de fotografia, mas eu vi que não sabia nada e fui auxiliar durante muito tempo. Passei por diversos processos dentro da fotografia, desde fotografia de aniversário infantil, fotografia de produto, de crisma, batizado, formatura, 15 anos, casamentos, pouco de tudo. O que precisasse? A enterro ainda não. Mas porque não pagaram? Porque se estivessem pagando, eu teria certeza que eu teria ido. Foto de acidente, foto de terra invadida. Então, foram muitas áreas dentro da fotografia, dentro dessa empresa, que me abriram muito, para que com 20 anos eu resolvesse abrir meu próprio negócio. Eu tive uma ajuda muito grande dessas pessoas, eu não mencionei, mas eu morei dentro da empresa, então eu cheguei em Caxias, uma cidade que é 20 vezes maior que Guaporé, 30 talvez, e eles me acolheram que nem filho, isso me ajudou muito. E aos 20 anos, então, eu resolvi abrir meu próprio negócio. Foi uma decisão difícil e recebi a ajuda de muitas pessoas também. Eu acredito que quando a gente queira fazer algo por alguém, fazer o bem por alguém, essas pessoas também fazem por nós e aconteceu muito, e uma das pessoas é tu. O Lucas me ajudou absurdamente para eu crescer como profissional e como pessoa também. Pô, fico muito feliz, cara. E quanto tempo foi de Foto Itália até tu decidir, pô, chegou a fase de virar o jogo e abrir o teu próprio negócio? Foram 5 anos de Foto Itália, mas foram 5 anos que poderiam tranquilamente ter sido 10. Eu acho que antes disso não tinha como sair, mas esses 5 anos que eu fiquei lá foi trabalhando. Se o ano tem 365 dias, muito provavelmente eu trabalhei 360 durante 5 anos. Eu não tive férias, nunca tive férias. Eu parava dia 31 e voltava a trabalhar dia 1º, era a noite de Réveillon que a gente não fotografava. E desses 5 anos, 3 anos eu passei fotografando inclusive o Réveillon. Então foi um trabalho insano durante muito tempo para resolver abrir meu próprio negócio, e depois que eu passei por muitas áreas dentro da fotografia para definir que eu queria trabalhar com fotografia social e o que eu precisava fazer para conseguir me estabelecer no mercado. E, bom, com certeza tu tem muito aprendizado dessa época, que tu deve usar no teu trabalho até hoje. Isso acho que é a nossa história, a influência da nossa história no trabalho que a gente faz hoje. E muita gente pergunta quando que é a hora de ou largar outra profissão para virar fotógrafo, ou sair da empresa para abrir meu próprio negócio. Não existe um método certo para isso, dizer a hora é tal. Mas o que eu posso garantir é que se todo mundo busca conhecimento, busca evolução, vai com certeza sentir, porque o Steve Jobs dizia muito que a gente tem que confiar na nossa intuição, né? Sentir quando é o momento de virar chave, o momento de abrir mão de algo para
iniciar uma nova fase. Até porque uma nova fase não inicia sem abrir mão de algo, né? Eu concordo muito com isso, a gente se sente preparado para tal coisa, e quando diz preparado é nós estarmos preparados de encarar novos desafios, não é, eu preciso estar estruturado financeiramente, eu preciso ter 100 mil na minha conta para... Isso é utopia total. Isso é utopia total, isso não existe, se conseguiu, parabéns, mas eu saí da Foto Itália literalmente com uma mão na frente e outra atrás, foi uma decisão muita vontade de trabalhar, eu queria fazer... E eu precisava fazer também, porque eu tinha recém comprado um apartamento, as prestações estavam vindo, eu precisava comer, eu precisava me posicionar dentro do mercado que eu queria atender. Então, algo eu tinha que fazer para conseguir chegar a isso. Então, eu me senti preparado como pessoa, como profissional, naquele momento, para o cenário da fotografia caxiense, para começar a fotografar dentro do mercado, e eu sabia que eu ia conseguir. Então, esse negócio de dinheiro, essas coisas, tu tem que estar bem contigo e estar disposto a abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de boa parte da minha vida, de pessoas, às vezes até mesmo da família em alguns casos, porque quando a gente escolhe ser fotógrafo, a gente tem que entender que a gente tem que dedicar durante muito tempo o nosso tempo integral para a fotografia, para conseguir chegar onde a gente quer. Não adianta nada a gente falar, mas eu não consigo resultado. Mas o que tu está fazendo para conseguir os resultados? O fulano de tal consegue. Mas talvez porque ele esteja fazendo mais... Como é que é a vida que ele leva? Quais são os bastidores da vida dele? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental. A gente saber que vai precisar abrir mão de muita coisa. Imaginar que eu vou sair do meu emprego, que é exaustivo, de segunda a sexta, para ser fotógrafo e eu vou trabalhar um pouco durante a semana e vai ser pesado no final de semana. É o contrário. Na minha opinião, o final de semana é quando a gente relaxa. Eu compartilho. Fotografar um casamento é fazer de fato o que a gente ama mesmo. Gosta, fazer. Exatamente. E também concordo que a parte mais tranquila e divertida, por mais corrido que seja, de todo o resto que a gente corre de segunda a segunda. Tem muita responsabilidade dentro de um casamento, tem que estar preparado para isso, entender todos os processos da fotografia para poder sair. Eu vou fotografar um casamento. Um casamento, talvez para vocês que já fotografam ou que vão começar a fotografar, mas é um casamento muito simples, é 30 convidados, é uma cerimônia em casa, mas vocês têm noção que isso... é o momento mais importante da vida a dois de um casal até então, se eles não têm filhos ainda. Então tem que estar muito preparado e saber da tua responsabilidade enquanto fotógrafo. Eu acho que por eu acreditar nisso, por eu ter vindo de uma escola que a gente tinha muita responsabilidade, com horários, com questão de backup, com um monte de coisa, e eu me senti pronto para poder oferecer um serviço para essas pessoas. Porque se a gente... Basicamente foi quando virou a chave, né? De tudo sentir pronto para seguir o teu caminho. Porque quando a gente tá inseguro, talvez a melhor decisão seria procurar alguém para trabalhar durante um tempo para se sentir seguro. Porque se tu for inseguro fazer algo, a chance de dar errado é muito grande. A chance de dar merda, né? Merda. Resumindo. Tô meio polido por enquanto, vocês viram, né? Eu já não tô mais polido. Cara, a gente se conhece há um tempo, eu sei que tu é um cara super batalhador e... a gente sabe que não é tudo mil maravilhas, que não é tudo fantasia. Eu queria que tu compartilhasse com a galera quando tu saiu da outra empresa para de fato abrir o teu próprio negócio, quais foram as tuas maiores dificuldades? A agenda encheu logo? Que estratégia tu tinha? O que te ajudou muito nesse período? Quando eu saí da Foto Itália, eu saí em 2015 e a gente estava naquele buraco da crise, de todo mundo, a bolha estourou. E eu não tinha nada, eu não tinha nenhum evento, eu saí, eu tinha uma câmera, um flash, uma lente, era isso. E não era uma super câmera, era uma D300, tá, gente? Então não pense que isso vai resolver, até um equipamento muito bom resolve minha vida. E eu precisava trabalhar, eu precisava fazer alguma coisa, eu já sabia fotografar dentro de algumas limitações, a técnica talvez eu sabia, mas eu estava muito, como eu posso dizer, talvez doutrinado a uma coisa, e eu queria atender um outro público, mas... talvez fazendo aquilo só não dava certo e eu precisava buscar oportunidades e uma semana ou duas depois eu recebi um convite e daí as pessoas, antes eu dizer o que é, as pessoas, mas ele teve muita sorte. Eu não acredito em sorte, eu acho que a sorte vem junto de muito trabalho, então se eu recebi esse convite foi porque durante os 5 anos que eu trabalhei na outra empresa, eu me fiz aparecer, eu quis fazer algo para que as pessoas soubessem quem eu era. Também um pouco de energia que a gente joga. Que volta. Exatamente, e eu recebi um convite para fotografar um restaurante aqui na cidade, é uma rede, é o Café de la Musique, talvez alguns conheçam, ele tinha recém-aberto, onde aqui em Caxias é muito forte a coluna social.
Então o jornal, impresso ainda, e eu precisava fazer as fotos desse restaurante para mandar as fotos para o jornal. Então meu nome iria aparecer no jornal muito. Eu fui lá uma noite, fiz as fotos, o pessoal gostou, me agradeceu, enfim, não me pagaram nada, eles não falaram que iam me remunerar. Passou uns 2 ou 3 dias, me chamaram para esse restaurante. Fer, olha só, a gente gostou muito das tuas fotos, a gente gostaria que tu fosse o fotógrafo principal do café, que tu fotografasse aqui de terça a sábado todos os dias, o dia que tu não puder tu tem que mandar alguém vir aqui e tu não vai ganhar nada para isso. Isso é muito interessante falar e compartilhar com a galera, porque muita gente me pergunta, eu devo trabalhar de graça ou não? E eu acredito que para as pessoas certas faz parte do processo trabalho de graça. Eu faço muita coisa até hoje, eu acredito muito em parcerias. E foi uma parceria que eu fiz e eu fiquei nesse restaurante 2 anos fotografando todas as noites que eu não podia ir, eu tinha que pegar algum amigo, algum fotógrafo. Cara, me quebra um galho, por favor, porque eu não tinha dinheiro para pagar eles. A gente ia pela janta. E teve muitas pessoas que fizeram isso por mim e para sair no jornal no dia seguinte, as pessoas verem minhas fotos e eu acabar me tornando conhecido dentro da cidade. Por mais que eu já tivesse uma história, as pessoas me viam muito como Foto Itália, que na época ainda os estúdios eram muito fortes, né? Já tinha alguns fotógrafos, assim como o Lucas, assim como outros, mas ainda a pessoa contratava a marca que estava atrás do fotógrafo. Não o nome da pessoa. Não o nome. Isso veio mudando e eu comecei a aparecer e consegui me inserir no mercado. Não foi nem um pouco fácil, porque em meio a tudo isso eu tinha que melhorar minha fotografia, eu tinha que ter recursos para investir nos equipamentos melhores, eu não tinha um escritório, então eu tinha que atender em padarias, em cafés, e isso tudo é um processo que a gente precisa fazer, mas sempre com o objetivo, sempre de chegar, meu objetivo era sempre por ano, no final do ano eu preciso ter isso, eu preciso conquistar isso, e muitas vezes as conquistas que eu estou falando não é somente financeiro em bens materiais, eu preciso ter uma agenda para o próximo ano com tantos eventos. Então, que a minha fotografia esteja em um nível... Que a minha fotografia melhore, que as pessoas me vejam não só como... eu sempre fui uma pessoa muito querida, e não olha só o cara falando isso, modesto, não é nada modesto, não, as pessoas sempre me viram bem no mercado, mas eu não queria ser só um fotógrafo querido, eu quero que as pessoas me vejam, ele tem realmente boas fotos. E isso não foi logo no início, mas depois de um certo tempo dentro do mercado, 6 meses, 1 ano com carreira solo, eu vi que isso era necessário para conseguir atingir os clientes que eu queria atingir. Além do lado financeiro, quando a gente se conheceu, como eu disse, tu é um cara que sabia se vender, que tem essa pegada, essa veia comercial muito forte, mas além do lado financeiro, tu tá dizendo que para conseguir atingir os clientes que tu queria, foi fundamental também evoluir tua fotografia. Muito. E até para analisando como amigo, eu vejo muito essa evolução na tua fotografia nos últimos anos. O que tu acha que foi fundamental para que, de fato, a tua fotografia desse esse salto em questão de personalidade, de linguagem, de qualidade mesmo? Tá. Eu queria cobrar mais. O que faltava para eu cobrar mais? Eu tinha conseguido construir um escritório, eu sabia todos os processos da fotografia, eu sabia vender, as pessoas compravam, mas eu não estava satisfeito com o preço que eu cobrava. Eu queria atingir clientes melhores, eu queria fazer eventos melhores. E o que me faltava para isso? Porque eu já estava em contato com esse público, mas eu entendi que para isso eu precisava também melhorar a minha fotografia. Não ia adiantar eu estudar mais venda, eu trabalhar mais nas redes sociais, eu sempre trabalhei muito, fazer as coisas muito rápido, se a minha fotografia não evoluísse. E com isso, eu comecei a buscar, me aprimorar, fazer algumas coisas, como todos os fotógrafos, fui para congressos, fui para uma série de lugares, e um dia eu vi que ia ter o workshop do Lucas aqui em Caxias, entrei em contato com ele, a gente começou a conversar. Em 2016? Eu não lembro o ano que foi. E fui para o workshop lá, sem muita expectativa. A gente sempre tem aquela ideia que santo de casa não faz milagre, né? Acho que isso acontece em todo lugar, eu escuto muito isso. Eu via muito no Lucas, porque ele conseguia ter os clientes que eu queria ter. E talvez, o cara não vai abrir o jogo, eu sou aqui da cidade, enfim. E fui para o workshop, foi 2 dias intensos, a gente viu muita coisa, leitura de portfólio, a gente saiu para fotografar. E eu falava, cara, eu não vou conseguir vender isso não vai dar certo. Eu saí do workshop com a sensação naquele dia que, cara, não era isso que eu precisava ouvir. Só que algumas coisas dentro daquele workshop me marcaram naquele momento. Que era uma frase que eu nunca esqueço, já te falei várias vezes, que para quem a gente era bom,
eu comecei a tirar alguns rótulos da minha cabeça do que eu precisava fazer e depois de 15 dias, 20 dias, um mês, as coisas que eu vi no workshop, que eu sempre anotei muito, elas começaram a fazer sentido. Eu ia para um evento fotografar e eu me pegava fazendo coisas que eu tinha aprendido dentro do workshop e que eu chegava aqui depois no escritório e eu botava para eu falar, cara, isso é bom. Isso as pessoas... Isso dá resultado. As pessoas veem valor nisso, porque eu comecei a mostrar isso para as pessoas, algumas coisas que eu não acreditava em todas e as pessoas acreditavam naquilo e queriam comprar aquilo. E em cima disso, eu passei a ter um contato mais próximo com o Lucas e conversar com... Quase que semanalmente a gente começou a conversar e entender muitas coisas e sempre foi muito aberto, sempre me... É difícil isso porque tu imagina para um concorrente, a gente trabalha com o mesmo mercado, com as mesmas pessoas e sempre me dando diretrizes. Depois disso, passei por algumas leituras de portfólios tuas que me fizeram evoluir, me fizeram entender algumas coisas até hoje. Eu vejo algumas coisas do tipo, cara, o que falta nesse álbum? Esse álbum tá bom, mas o que falta para eu conseguir que o cliente reconheça esse álbum de uma forma melhor, que eu ganhe o reconhecimento até mesmo da categoria? E chegava no Lucas e pedia isso, ele, cara, talvez assim, assim, assado, e tudo faz sentido, e gradativamente a minha fotografia foi tendo uma evolução depois do workshop presencial. Eu não tenho dúvida disso, não estou falando isso porque estou contigo aqui, eu estou falando isso porque isso realmente aconteceu comigo. Se não tivesse acontecido, eu não teria falado. No primeiro dia, na primeira semana, eu não tinha entendido nada e pensei que aquilo não ia funcionar. Mas depois que eu comecei a entender as coisas, entender a forma de trabalho, entender os processos, o como era feito e entender que eu tinha que ser bom para o meu cliente e que o meu cliente sim ia valorizar uma boa fotografia, que se eu tenho na cabeça, mas a minha fotografia é média, eu preciso só vender, ele vai me pagar um preço médio por isso. E talvez esse preço médio me deixe satisfeito. Mas se tu quer atingir um alto nível, se tu quer atingir pessoas no mercado melhor, se tu quer que a cerimonialista te indique uma cerimonialista grande, ela cuida disso. Ela cuida de quem tem um bom trabalho. Afinal, uma indicação, a pessoa assina embaixo também, ela de alguma forma é responsável por isso. Né? Tem um apelo estético, se eu tenho capricho com as minhas fotos, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito também, foi ter capricho com as imagens, cuidar, cara, aquela plaquinha de saída, tira aquele negócio, aquele braço, a mulher brasileira, isso ela é linda. Zelo, né? Zelo pelo trabalho. As mulheres, se tiver mulheres assistindo, meninas, vocês são lindas. As mulheres brasileiras são lindas, só que todas elas acham que tem o braço grande. Ela pode pesar 45 quilos que ela vai achar que o braço está grande. Então, aquele pequeno detalhe, talvez aquele negócio de eu quero entregar tudo muito rápido, mas se eu tiver meio dia a mais para fazer isso, o trabalho vai ficar melhor. Então, isso tudo eu entendi e com isso a minha fotografia foi evoluindo. Pô, cara, sensacional. Legal tu falar isso porque veio de encontro a algumas coisas que outras pessoas falaram aqui nesses vídeos que a gente está fazendo. Porque eu realmente acredito que um conteúdo bom e de qualidade não é aquilo que tu escuta, coloca em prática e amanhã dá resultado. Ele leva um tempo de maturação para a gente entender o porquê que isso é importante, o porquê que a gente precisa aplicar isso. E aí faz sentido. Então eu fico muito feliz de coração, de alguma forma, ter participado da tua história, da tua evolução. Tu é um cara que eu admiro demais, como fotógrafo, como amigo, como artista, enfim. E hoje, como é que tá o teu trabalho? Como é que tá a agenda? Como é que tá a questão dos casamentos? Muita gente fala em crise, a gente vive momentos complicados no Brasil. Como é que tá o Fernando da Ipra Fotografia no meio disso? Quais que são as expectativas? Então, depois de tudo isso, eu ainda procuro conhecimento, eu continuo buscando, eu acredito que a gente é uma roda, que a gente tem que estar em constante aprendizado. Inclusive, vou agora para um workshop no final do mês, porque o Lucas me aconselhou a ir, ele vai estar por lá também, que é o Wedding Prime. E tem crise no mercado? Tem, sim. Mas eu não vou mentir para vocês e não teria por que estar falando isso. Eu me adaptei à crise e quando eu digo me adaptei à crise não foi baixando o preço, não. Muito pelo contrário, foi muitas vezes subindo o preço porque a fotografia melhorou. E hoje eu estou com uma agenda 100% lotada em 2018. Quando eu falo lotada é todos os sábados, até dia 29 de dezembro. Eu começo janeiro no dia 11, numa sexta-feira, 11 e 12 já tem evento. E vou até o final de maio com todos os finais de semana com evento também.
e eventos bons. Eu não fotografo só casamentos, eu não acredito muito, a gente pode ser especialista em casamentos, mas eu não acredito que nós, como fotógrafos, somos só fotógrafos de casamento. Eu acho que a gente é fotógrafo de pessoas, de pessoas, então a gente tem que tirar esse rótulo, sou fotógrafo de casamento. Tirem esse rótulo, a gente é fotógrafo de pessoas. E se tu sabe fotografar um casamento, tu sabe fotografar uma formatura, tu sabe fotografar um 15 anos, pode ser que tu tenha aptidão por algumas coisas, que tu se sinta mais à vontade, que tu prefira fazer isso, mas eu fotografo formaturas e fotografo 15 anos também. Isso faz com que São eventos, né? Na verdade, fazer um 15 anos ou uma recepção de formatura, a gente também faz. Não tem nada de diferente de fazer uma festa de casamento. E tu não é menos ou mais por isso, tá? Mas se eu fotografar uma formatura que eu cobrar menos do que um casamento, as pessoas não vão me pagar. São trabalhos totalmente diferentes. Exige é uma crença diferente. Totalmente limitante. Exige da gente formas diferentes. Uma formatura a gente vai trabalhar quanto tempo durante o evento? 8, 9, 10 horas. Um casamento a gente trabalha 20. Então tem o porquê cobrar a mais, tem isso. Então tirem esse rótulo e minha agenda está totalmente lotada. Sempre buscando conhecimento, estou sempre muito próximo do Lucas, de alguns outros fotógrafos também. Eu faço leituras de portfólio constantes com essas pessoas. Até porque a gente consegue analisar a evolução, né? E quando eu falo fazer uma leitura de portfólio para analisar a evolução, não é que tem que ser eu ou tem que ser o fulano, pode ser com qualquer pessoa que a galera que está acompanhando aqui confie, realmente saiba que seja uma opinião sincera. Porque é muito mais fácil alguém de fora enxergar o que a gente precisa evoluir no nosso trabalho que a gente mesmo que está inserido naquele universo, na nossa rotina, no dia a dia e dentro de uma rotina que às vezes está funcionando, né? Isso que tu falou de crise faz muito sentido porque enquanto muita gente reclama de crise, algumas pessoas estão buscando conhecimento e trabalhando, porque nada acontece, nada cai do céu. Trabalho 17, 18 horas por dia, 16, 15... É por isso acho que tá com essa aparência. Assim, por isso que eu tô meio judiado. Né? Mas tudo tem objetivo. Eu tenho um porquê fazer isso agora, por quanto tempo. Tu tem que planejar isso, tem que planejar isso dentro da tua história. Eu não vou conseguir fazer isso quando eu tiver 45 anos, 50 anos. Mas para eu conseguir conquistar o que eu quero agora, eu preciso abrir mão de algumas coisas e hoje eu abro mão até mesmo da minha qualidade de vida. De algumas coisas eu tenho que abrir mão. Não é isso que eu quero e não é isso que eu quero passar para vocês. Mas não é porque tu vai ficar um mês trabalhando dessa forma que a tua vida vai acabar. Não é porque num mês tu vai trabalhar de domingo a domingo, então não vou fazer isso. Não é todos os trabalhos que é um mar de rosa, gente. Nenhum, na verdade. Se tiver um que é 100% alegria, me mostra, que eu não sei qual que é. Isso vem de encontro a gente fala muito em equilíbrio. Eu costumo... passar para as pessoas buscar o equilíbrio. Só que às vezes a gente quer buscar equilíbrio num dia, por exemplo. Tem que ter um dia que a gente acorde cedo, coma saudável, faça exercício físico, trabalhe, produza, tenha resultado, vá para casa, fique com a família. Digamos que esse seria o equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. Mas buscar equilíbrio também pode ser por fases. Daqui a pouco tem uma fase que para ter um resultado eu vou focar 100% no meu trabalho, vou fazer essa roda girar, vou fazer isso acontecer. Isso aconteceu, eu posso ter outra fase, eu preciso resgatar algumas coisas, uma fase que eu vá me dedicar totalmente à minha família, fazer um trabalho no horário comercial, e aí ao longo do processo a gente encontra o equilíbrio. O equilíbrio. Isso foi uma coisa que eu ouvi muito no workshop também, recentemente eu tive em outro workshop agora, e eu ouvi muito essa palavra tua, equilíbrio, e é isso que a gente tem que buscar, eu acredito, na nossa vida pessoal, com os nossos familiares, na nossa alimentação, na nossa saúde, no nosso lazer e na nossa fotografia. De nada adianta, eu entendi isso, eu demorei para entender. Mas eu sou um baita vendedor. De nada adianta a gente vender muito bem se a fotografia não for boa. Da mesma forma que eu ter uma excelente fotografia e essa fotografia eu não souber vender, também não vai adiantar. Ou eu vendo muito bem, a minha fotografia, o meu clique é legal, mas eu estou pecando na minha pós-produção. Eu não estou tendo zelo pelas fotos. Então eu acredito muito no equilíbrio. E passei a ver isso contigo também. E uma pergunta que a gente tem que se fazer é: para quem a gente é bom? Para quem vocês são bons? Talvez, eu sou muito bom para mim. Mas será que para o mercado eu sou? Mas a minha mãe me acha muito bom, mas eu não estou me achando. Então, é buscar o equilíbrio nisso também. Quem nos acha bom, o para quem a gente é bom e o porquê que a gente tem que ser bom para aquelas pessoas.
Ah, mas eu não quero ser bom para todo mundo. Mas eu preciso ser bom para os meus clientes, porque senão eles não vão me contratar. E quando a gente fala isso, eu questiono porque tem fotógrafos que têm fotos sensacionais, premiadíssimas, muito reconhecimento nisso, e às vezes não vendem. Tem fotógrafos que são vendedores, tudo, mas tem uma fotografia que não tem esse zelo, que peca na pós-produção, que realmente não oferece qualidade, não tem uma mensagem. Eu passei por isso, e eu posso falar sobre isso. Então, esse eu acho que é o equilíbrio, e para quem que a gente é bom? Para um concurso, para o outro fotógrafo, às vezes a gente se incomoda com críticas de outros fotógrafos, mas, pô, quem que paga essa conta? De quem que a gente está contando uma história, né? Exatamente. Eu nunca dei tanta importância pro fotógrafo em si, o que ele falava, mas para eu conseguir atingir o mercado que eu queria, minha fotografia tinha que melhorar e eu mesmo queria melhorar ela. Porque eu via álbuns de pessoas que eu admirava, todos nós temos referências, eu via trabalhos dessas pessoas e eu falava, cara, o porquê que eu não estou conseguindo fazer isso? O que está faltando para isso? E foi conhecimento, foi buscar conhecimento. E a gente precisa estudar, não adianta, a gente precisa estar em busca de conhecimento sempre para melhorar a nossa fotografia. Não adianta a gente pensar, eu vou fazer workshop agora e está tudo resolvido. Não tá. Eu vou ter que fazer esse workshop agora, vou colocar isso em prática, depois eu vou ter que estudar. Pode ser que não seja estudar fotografia, pode ser estudar outra coisa, pode ser ler um livro, pode ser iniciar uma nova série, mas ver as coisas, entender a fotografia, entender que as pessoas, elas nos veem como profissionais. E será que a foto que tu está entregando, o celular dela não faz? E às vezes a pessoa, pô, mas ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém valoriza o meu trabalho. Mas será que ele é digno de reconhecimento e valorização? Por que eu vou pagar 8 mil reais, 9 mil reais para o Fernando, 10 mil, se eu tenho o meu vizinho aqui que cobra 5 e ele entrega a mesma coisa? A gente trabalha com um mercado, acho que pode falar isso, que é um mercado com uma classe A, B, talvez, A. Não necessariamente aquele mas também tem alguns casos disso. Mas esse cliente da classe A, eu não sei dividir por classe, mas talvez essa noiva que é advogada, tem um marido que é um empresário, eles também, ou é o executivo de uma empresa, um cliente bacana, que vai fazer um evento legal. Ele não está buscando por preço. Não, ele não busca o preço, mas ele está buscando custo-benefício. Então é ilusão eu imaginar que ele vai vir aqui porque eu tenho um nome e ele vai ver meu trabalho e ele vai visitar o outro meu colega, esse outro colega vai mostrar a mesma coisa para ele, o mesmo trabalho e vai cobrar 30% a menos e ele vai fechar comigo. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que mostrar valor para eles. E como a gente pode mostrar valor hoje, num tempo que está tudo muito parecido? Esse zelo pelas imagens, uma fotografia melhor. E isso tu não precisa falar para o teu cliente, eu sou bom, eu faço isso, a minha foto é assim. Isso quem tem que perceber é o cliente. Porque a partir do momento que o cliente percebe isso, ele vai te contratar. Se a gente puder traçar um caminho...